Hoje, mergulharemos na fantástica história de Fallout New Vegas, dito por muitos o melhor jogo da franquia. Aqui, iremos abordar todo o enredo principal e algumas curiosidades sobre esse incrível mundo. Focarei apenas na campanha linear, não me estenderei tanto nas atividades secundárias de Fallout. Se quiserem, posso trazer um vídeo contando sobre Mojave, local onde se passa esse game, a fim de o vídeo ficar mais dinâmico. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. New Vegas dessa vez não foi construído pela Bethesda, e sim por uma empresa subsidiária dela, a Obsidian, contratada para criar esse Fallout, pois a Bethesda estava ocupada demais em um outro incrível jogo que você talvez já conheça, o Skyrim. Título esse que tem um espaço especial nos nossos corações. Antes disso, a Obsidian era uma desenvolvedora de jogos renomada, conhecida por títulos como Star Wars, Knights of the Old Republic 2 e Neverwinter Nights 2. A empresa foi fundada por ex-funcionários da Black Ice Studio, que trabalhou nos primeiros jogos originais da série Fallout. Portanto, eles têm um profundo conhecimento do universo completo, o que faz deles uma escolha ideal para criar New Vegas, fazendo a Bethesda confiar neles para uma incrível experiência Fallout. E um aviso importante, esse vídeo terá spoilers do final do seriado Fallout da Amazon, então já fica o aviso aí caso você ainda não ouviu. E para fazer esse vídeo tive uma forte inspiração no Game Harry, canal aqui do YouTube. Peço a vocês que se quiserem deixe seu like e se inscrevam se possível, para que a gente possa continuar construindo mais momentos juntos. Agora, sem mais delongas, prepara uma comida e senta e lá vamos história. Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. War never changes. Aqui, não controlamos o morador do Vault. Diferente dos outros jogos da série, em New Vegas controlamos Courier, ou em português, Mensageiro, também conhecido como Courier 6. A história começa com os personagens sendo atacados e deixados para morrer no deserto de Mojave, depois de serem emboscados enquanto transportavam um misterioso pacote. Além de sobreviver, decide se vingar de seus agressores e recuperar o pacote roubado. O ano é 2281, 4 anos após os eventos de Fallout 3 e 204 anos após a Grande Guerra. Se quiserem saber melhor sobre a Grande Guerra, tem um card aqui em cima da direita que pode te interessar. Nosso personagem está em Mojave para entregar um pacote em New Vegas, e sim, obviamente as cidades são os restos que sobrou de Las Vegas. O pacote de Nevada foi destinado a alguém chamado Sr. House. No entanto, a entrega não ocorre exatamente como planejado, fazendo o mensageiro ser interceptado por um homem chamado Benny, que está acompanhado por 2 de seus capangas contratados, de uma gangue chamada Grey Cans, a mesma mostrada anteriormente na introdução à história. Eles arrastaram o protagonista para um cemitério na cidade de God Springs. Benny diz ao mensageiro que fez sua última entrega e tira o que pertence ser uma ficha de poker, a Platinum Chip, que ele estava transportando. Benny, então, saca sua arma e atira no mensageiro. Milagrosamente, nosso herói sobrevive, sendo levado a God Spring por alguém. Ele é tratado por um médico e depois de alguns dias ele acorda e fala com o próprio doutor. Após examinar o estado do mensageiro, o doutor decide presenteá-lo com Pip-Boy 3000. Mitchell cresceu em um Vault, onde ele adquiriu conhecimento e experiência que o ajudam a tratar o protagonista após seu ataque. Então ele o despede sugerindo que verifique Sunny Miles.
Após falar com Sunny, você ajuda a lidar com os problemas de lagartos. O mensageiro encontra o Securitron, chamado Victor. Victor é um robô que resgatou o protagonista depois de seu incidente. O mensageiro conversa com Trudy, a líder local de God Springs. Durante a conversa, Trudy menciona que está desconfiada do comportamento alegre de Victor, achando estranho que ele aparece sempre nos momentos certos. Além disso, ela explica que God enfrentando problemas com um grupo de bandidos chamado de Prowler Gangs, que tem causado incômodo na região, criando tensão entre os moradores. Já que um comerciante chamado Ringo apareceu na cidade dizendo que ele foi atacado pela mesma gangue e precisavam de um lugar para se esconder. Ele buscava refúgio na cidade, desejando evitar um confronto direto à gangue. Decidiu lhe conceder um abrigo e um antigo posto de gasolina abandonado nos arredores. No entanto, os Prowler Gangs, liderados pelo impiedoso Colby, não ligam se precisar revirar a cidade para encontrar Ringo. Diante dessa ameaça iminente, o mensageiro, que estava passando pela cidade, se viu em uma encruzilhada. Ele poderia escolher entre ajudar a defender a cidade contra os atacantes, enfrentando a gangue e possibilitando a sobrevivência de Ringo, ou optar por colaborar com os Prowler Gangs, facilitando a captura ou eliminação do comerciante. Ao longo de sua jornada, o protagonista vai encontrar diversos assentamentos necessitando de ajuda e suas ações podem ter um impacto profundo, moldando a sua reputação e influência. Dependendo das escolhas que fizer, pode ser aclamado como herói ou se tornar alvo de desprezo e hostilidade. Independentemente das decisões tomadas e das consequências enfrentadas, o mensageiro eventualmente deixa Godspring, partindo para suas novas aventuras ou continuar sua jornada por Mojave. Após revisar a nota que acompanhava a atribuição de entrega, o mensageiro decide seguir as pistas para localizar os homens que tentaram matá-lo. Sua jornada o leva para Mojave Express, na cidade de Primm. Primm é uma cidade pequena e abandonada com muitos prédios danificados e sinais de desgastes devido ao tempo e ao caos apocalíptico. O ambiente é árido e desolado, reflete a dificuldade da vida da região. Aqui você pode conhecer alguns personagens e interagir com o que você achar melhor. Porém, no início do jogo, Primm está em uma situação de crise, onde a cidade foi invadida por uma gangue de condenados que fugiram da instalação correcional do NCR, a Nova República da Califórnia. Esses fugitivos tomaram o controle da cidade e os residentes locais estão escondidos e aterrorizados, voltando na chegada do mensageiro a Primm. Esses fugitivos tomaram o controle da cidade e os residentes locais estão escondidos e aterrorizados. É recebido por um cenário de desolação e tensão. Antes de entrar na cidade, um soldado da Nova República da Califórnia, visivelmente preocupado, informa que a cidade está sob o controle de um grupo criminoso. O soldado relata que os residentes de Primm estão escondidos, temendo por suas vidas, enquanto as autoridades do NCR, sobrecarregadas e incapazes de intervir de maneira eficaz, parecem indiferentes à situação. A cidade está mergulhada em uma atmosfera de desespero e caos, com poucos se aventurando a sair de seus esconderijos e muitos esperando que a situação se resolva por conta própria. O mensageiro, percebendo a gravidade da situação, se vê diante de uma escolha crucial: ajudar os habitantes oprimidos de Primm a se libertar dos controles criminosos, ou, ao mesmo tempo, tentar descobrir se algum dos fugitivos está ligado ao ataque que sofreu, ou só seguir adiante, deixando a cidade em seu estado de desolação. Porém, eu irei partir do pressuposto que o protagonista o ajudam. O oficial da NCR, Tenente Ace, diz que está tentando organizar e conseguir algum poder de fogo para lidar com os condenados, mas as coisas estão andando devagar, precisando entrar no Primm. O mensageiro segue cidade adentro e encontra o xerife da cidade morto junto à sua esposa, matando alguns dos condenados. O mensageiro entra no cassino da cidade, o Vic Vance, um estabelecimento modesto com uma aparência um tanto desgastada. O lugar, conhecido por sua atmosfera vibrante, é um dos poucos pontos de encontro social em Primm. Ao se aproximar de um balcão, ele encontra Johnson Nash, o gerente de Mojave Express, um homem de meia idade com um olhar meio cansado. Ao ser abordado pelo mensageiro, examina a tarefa de entrega com um olhar preocupado. Ele começa a explicar que o trabalho para o qual foram contratados parecia estranho desde o início. Apesar das suspeitas, o pagamento oferecido era substancial,
o que acabou convencendo-os a aceitar o serviço. Nash menciona um detalhe peculiar. O robô cowboy, conhecido como Victor, que é uma figura conhecida na cidade e frequentemente visto patrulhando os arredores, ele revela que no total de 6 transportadoras foram contratadas para a missão, cada uma encarregada de transportar um item diferente. Entre os itens havia uma peça de xadrez e outros objetos de valor. Nash aponta especificamente para a ficha de pôquer de platina que o mensageiro estava carregando, destacando sua importância especial. Ele observa que, apesar de todos os itens terem seu valor, a ficha de pôquer de platina era particularmente interesse para as partes envolvidas, o que adiciona uma camada de mistério à missão. Johnson Nash explica que, enquanto o pagamento pelos outros 5 empregos foi recebido sem problemas, o pacote do Courier 6, que é o mensageiro que está carregando, apresentou problemas. Nash revela que o pacote não foi entregue corretamente e houve uma mudança inesperada na equipe de transporte. A pessoa originalmente designada para a tarefa havia recusado o trabalho e Courier 6 acabou assumindo seu lugar. Nash menciona que, com a troca de última hora, o destino do pacote e a identidade de quem o carregava ficaram envoltos em mistério. No entanto, Nash compartilha uma informação que pode ser relevante. Alguns dias antes, ele ouviu rumores sobre um indivíduo que passou pela cidade vestindo um terno elegante, um traje distinto que chamava a atenção. Esse homem estava acompanhado de alguns comparsas e discutia um chip, um item de grande valor e importância. O mensageiro rapidamente percebe que o homem descrito é Benny, uma figura conhecida na região e uma peça-chave desse enredo. Nash expressa uma preocupação, lamentando que Benny e seus comparsas estejam envolvidos, pois isso complica ainda mais a situação. O que parecia ser uma simples entrega, agora se revela como uma intrigante enredo de traições e manipulações. Com Benny possivelmente tendo um papel crucial na situação que o mensageiro está enfrentando, Nash, ao perceber a gravidade da situação, sugere que o mensageiro deve ser cauteloso e investigar mais a fundo o envolvimento de Benny e o destino do chip. Sabendo disso, o mensageiro precisa falar com o delegado da cidade, o Beagle, para saber mais informações sobre para onde o Benny foi. Só que, para a alegria do protagonista, Beagle foi capturado pelos condenados e levado para o Bison Steve Hotel, onde o mensageiro vai até lá para tentar salvar o Beagle, atirando em todos os condenados que viu pela frente, entre aspas, expulsando eles da cidade, já que estava sempre em conflito com a NCR pelo território. O mensageiro encontra o deputado Beagle e se reúne com ele do lado de fora. Beagle, embora visivelmente aliviado por estar livre, está preocupado e ansioso por compartilhar o que sabe. Ele revela que ouviu outros rumores sobre Benny e os Great Khans planejando se translocar para outra cidade. Segundo Beagle, Benny e seu grupo estavam se dirigindo para Nipton, depois de um lugar chamado Novak. Antes de deixar a cidade, o mensageiro enfrenta uma decisão crucial. Ele pode optar por ajudar Prim a se restaurar a lei e ordem, ou, considerando a ausência de um xerife efetivo após a morte do xerife Dave, que foi o primeiro que eu havia mostrado, a cidade precisa de uma solução para a crise que a afeta. E o mensageiro tem algumas opções. Ele pode libertar o ex-xerife Myers, que está preso na instalação correcional do NCR. Myers pode ser uma figura de autoridade capaz de restaurar a ordem e trazer estabilidade para Prim. Mas tem a segunda opção. Alternativamente, o mensageiro pode escolher entregar o controle da cidade ao NCR, dado quão ineficaz e desatualizado o delegado Beagle é como autoridade. O NCR pode ser a opção mais prática e eficiente para garantir que a cidade de Pring receba a ajuda e proteção necessárias. Beagle, conhecido por sua visão limitada e habilidades insuficientes como delegado, faz com que a NCR pareça a escolha mais sensata para a cidade, considerando a situação crítica que se encontra. O mensageiro deve ponderar essa opção e decidir qual caminho seguir para ajudar Prim a superar essa crise. Enquanto o mensageiro se aproxima de Nipton, ele se depara com um cenário devastador. A cidade está em chamas, com prédios em ruínas e o caos se espalhando por todos os lados. O desespero e a destruição são evidentes, e o mensageiro logo percebe que um evento brutal ocorreu na cidade. Ao investigar a situação, o mensageiro descobre que em Nipton foi tomada pela Legião, o grupo temido por sua crueldade e métodos implacáveis. O que antes era uma cidade tranquila é um campo de aterrorizante punição.
A Legião, conhecida por suas práticas brutais, cercou um grupo de bandidos da pólvora, que havia causado problemas na região. Estes criminosos foram forçados a participar de um sorteio cruel, um sistema de loteria que determinava a forma brutal de sua punição. As opções eram severas e muitas vezes letais, refletindo a natureza impiedosa da Legião. E ela também é uma das facções de Fallout New Vegas. Durante sua exploração, o mensageiro se depara com o líder dos legionários em Nipton, um homem notório conhecido como Fulpus Encounter, ou um Frumentari da Legião. Fulpus revela que a estrutura e a filosofia da Legião, explicando que seu modo de operar e seu sistema de punição são inspirados pelos antigos militares do Império Romano. Ele descreve como a Legião se modela após o Império Romano, adotando uma abordagem militar rígida e um sistema de castigo severo, para manter o controle e impor sua autoridade sobre os territórios conquistados. A presença da Legião em Nipton e a brutalidade de suas ações deixam claro o tipo de regime opressor que controla a região, e o mensageiro, ao entender a estrutura e a ideologia da Legião, precisa considerar como suas ações e decisões podem afetar o equilíbrio de poder na área, e quais medidas tomar para lidar com essa ameaça. A Gangue da Pólvora tentou capturar alguns soldados da NCR em Nipton, com a ajuda do prefeito corrupto da cidade. No entanto, o prefeito também estava com contato com a Legião, que queria dar um exemplo a ambos os lados. Eles pagaram ao prefeito 8.000 tampas antes de massacrar a cidade. A Legião poupa o mensageiro, ordenando-lhe que leve a mensagem do que aconteceu em Nipton, especialmente para o NCR. Após deixar Nipton, o mensageiro segue para Novac, uma cidade marcada por uma grande estátua de dinossauro do lado de fora de Dino Delight Motel. O nome Novac vem da abreviação de Novacense. O mensageiro encontra Victor, que menciona ter sido uma necessidade para New Vegas, e isso se passando por Novac. O mensageiro conversa com várias pessoas na cidade, incluindo Janine May Crayford, que administra um motel. Durante a conversa, ela menciona locais próximos como Helios 1 e a fábrica de rap com Rocket, e a cidade da Legião, Nelson. Ela também fala sobre Benny, mencionando que ele foi muito rude, mas que um dos atiradores da cidade, o Manny, parece saber mais sobre ele. Então, o mensageiro decide falar com esse Manny. O próprio Manny menciona outra pessoa chamada Bonnie e explica que ambos costumavam ser uma dupla de atiradores de elite do NCR. Recentemente tiveram uma briga, pois Manny não concordava com Carla e a esposa de Bonnie, que desapareceu misteriosamente. Manny revela que ambos eram membros do Great Khans e explica como ele conheceu Benny. Ele sabe sobre o chip que Benny tirou do protagonista e se oferece para ajudar, mas pede algo em troca: eliminar os ghouls que infestam a fábrica de Repicon nas proximidades e pegar, entre aspas, sucata. Indo para a fábrica, o mensageiro descobre que os ghouls são, na verdade, cientistas que desejam lançar um foguete e viajar para o espaço. O protagonista pode optar por ajudá-los a alcançar esse objetivo, mas essa escolha terá consequências para a cidade de Novac no futuro. Enquanto estiver em Novac, o mensageiro também pode ajudar Bonnie a descobrir o que aconteceu com sua esposa Carla, que foi sequestrada pela Legião. Bonnie presume duas coisas: que ela esteja morta ou alguém na cidade vendeu sua esposa para a Legião. Em ambos os casos, ele vai buscar a vingança. Ele pede ao mensageiro para descobrir quem foi e lhe dá uma boina, dizendo para levar o culpado a um local específico onde ele o eliminará. Após algumas investigações, o mensageiro descobre que a culpada é Janine Crayford, a mesma dona do motel que eu tinha mencionado anteriormente. Acontece que Janine odiava Carla por ser arrogante e temia que ela levasse Bonnie para longe da cidade. O mensageiro então conduz Janine ao local combinado para o Bonnie. Depois de concluir sua vingança, ele jura continuar caçando a Legião por tudo o que aconteceu com sua esposa. O protagonista descobre por Manny que os Khans foram para um lugar chamado Boulder City. No terminal pessoal de Manny, há uma nota que menciona que o chip que Benny roubou pertence ao seu chefe, o que deixou Benny nervoso. Em Boulder City, um tenente da NCR explica que suas tropas perseguiram os Khans até as ruínas da cidade, onde 5 deles estão encurralados e 2 tropas da NCR foram capturadas. O mensageiro se oferece para entrar nas ruínas e resolver essa situação. Então, o protagonista conversa com o líder dos Khans, um homem chamado Joseph. Joseph
fica surpresa ao ver o mensageiro vivo e explica que Benny os traiu, não os pagou e fugiu com o chip de volta para New Vegas Strip. Ele também menciona que Benny é um dos presidentes, o grupo que administra o cassino The Tops em New Vegas. O mensageiro pode optar por intervir na disputa entre o NCR e os cães, ajudando a resolver o conflito de forma pacífica ou violenta. Após tomar uma decisão, ele parte para New Vegas, durante uma longa jornada pelo deserto de Mojave. Ele enfrenta vários inimigos, incluindo até demônios e outras ameaças. Ao finalmente chegar à Strip de New Vegas, o mensageiro é surpreendido ao encontrar Victor esperando por ele, pronto para guiá-lo para a próxima etapa de sua missão. Após receber o mensageiro em New Vegas, ele é convidado a se encontrar com o Sr. House no cassino Luke 38. E como aqui é em New Vegas, não posso deixar de contar que são os cassinos daqui, situado no topo de uma grande torre no centro de New Vegas. O interior de Luke 38 é luxuoso e extravagante, sendo fortemente protegido e acessível apenas por aqueles que têm permissão do Sr. House. E sim, finalmente, iremos conhecer de fato quem o mensageiro estava querendo entregar o pacote, esse tal de Sr. House. Sr. House é um homem responsável por New Vegas e é uma figura central na cidade. Ao chegar no Luke 38, o mensageiro é conduzido até a cobertura do cassino, onde encontra o Sr. House. Para sua surpresa, ele é na verdade uma inteligência artificial avançada operando através de um computador. O Sr. House explica ao mensageiro que precisa recuperar um chip de valor imensurável que está em posse de um de seus funcionários, o próprio Benny. Ele instrui que o mensageiro, ao obter o chip de qualquer forma necessária, deve trazê-lo de volta a ele, e informa que Benny será cercado por 4 guarda-costas, mas geralmente ele está sempre sozinho quando se encontra em sua suíte no 13º andar do cassino Tops. Para ajudar na sua missão, o Sr. House aconselha o mensageiro a procurar um homem chamado Swank, o segundo em comando de Ben. E Swank pode oferecer informações valiosas ou até mesmo assistência para facilitar na recuperação do chip. Com as informações em mãos, o mensageiro se dirige ao topo do cassino Luke 38 e se encontra com Swank. Dependendo das interações aqui e do tom de persuasão do mensageiro, Swank pode ser convencido a revelar mais sobre a situação. O mensageiro informa Swank sobre os planos de Benny e revela que Benny está tentando tomar o controle da cidade, planejando sua própria ascensão ao poder e também tentou matá-lo após roubar o seu chip de platina. Swank, ao perceber que Benny está traindo o Sr. House, fica indignado e decide ajudar o mensageiro. Ele entrega ao mensageiro a chave da suíte de Benny, localizada no 13º andar do cassino Tops. Agora, com a chave em mãos, o mensageiro pode se dirigir à suíte de Benny e aguardar sua chegada. Quando Benny finalmente chega, ele fica até surpreso ao encontrar o mensageiro lá. Os dois então têm uma conversa particular, onde as intenções e o planejamento de Benny são discutidos em detalhes. Benny oferece ao mensageiro uma oportunidade tentadora: unir forças com ele para dominar New Vegas. Ele propõe que o mensageiro o ajude a tomar o controle da cidade. No entanto, o mensageiro tem 2 opções. Pode optar por matar Benny e pegar o chip de platina, ou, se não agir de maneira decisiva e resoluta, Benny simplesmente fugirá com o chip. A situação começa a se complicar ainda mais quando, no fundo da suíte de Benny, o mensageiro encontra um novo personagem, o Securitron chamado Yes Man. Nossa, esse cara, pelo amor de Deus. Yes Man é uma antiga unidade de segurança do Sr. House, que foi capturada por Benny e reprogramada por uma mulher chamada Emily Ortel. A programação de Yes Man foi alterada de forma que ele não pode dizer não a nenhum pedido, originando seu nome peculiar. Yes Man agora desempenha o papel de monitorar a rede de dados do Sr. House e decodificar as transmissões criptografadas que são enviadas de House para Benny. E graças a esse papel, Benny conseguiu obter as informações que precisava sobre o chip e a identidade do mensageiro que o transportava. Yes Man possui informações detalhadas sobre o chip de platina e os planos de Benny. Ele explica que o objetivo de Benny é estabelecer uma New Vegas independente. Para alcançar esse objetivo, Benny pretende usar o chip de platina para copiar a matriz do Sr. House, que está armazenada no mainframe de Luke 38. E essa ação vai resultar na eliminação efetiva do Sr. House, permitindo a Benny tomar o controle total sobre a cidade. Devido à sua programação, Yes Man é obrigado a seguir qualquer ordem que lhe seja dada.
Assim, o plano de Benny envolve utilizar o chip para assumir o controle do sistema de Sr. House, o que daria a Benny uma posição dominante e absoluta em New Vegas. O Yes Man solicita a ajuda do mensageiro para decidir quais tribos da região de Mojave devem ter a liberdade de agir e quais devem ser os alvos de ações contra eles. As tribos estão disputando o controle da área, e Yes Man precisa da orientação sobre quem pode ser deixado em paz e quem precisa ser confrontado. Yes Man também menciona que há uma ameaça iminente da Legião, que está se aproximando da represa Hoover, atualmente sob o controle da Nova República da Califórnia, NCR. E ele sugere que essa situação na represa pode impactar significativamente a dinâmica da região. Enquanto isso, a conversa se desvia para discutir o futuro de New Vegas e como a cidade pode evoluir em meio a essas tensões e ameaças. Voltemos um pouco antes de 2077, antes que as bombas nucleares caíssem. Robert Edwin House, uma figura com uma história rica e complexa, mas vamos focar em alguns pontos principais. Aos 22 anos, Robert House fundou a Robico Industries, que rapidamente se tornou uma das empresas mais lucrativas do mundo. Com uma habilidade e visão, House acumulou uma fortuna pessoal de cerca de 30 bilhões de dólares. Além de expandir seus interesses para a Repcon, House também investiu no cassino Luke 38. Com seu sucesso e influência crescendo, ele conseguiu prever a iminente destruição do mundo e uma guerra nuclear, aproximadamente 15 anos antes do apocalipse. House começou a fazer planos para garantir sua sobrevivência. Ele estabeleceu uma parceria com a Vault-Tec, ajudando a moldar os primeiros planos para os abrigos subterrâneos, conhecidos como os Vaults. Essa colaboração foi crucial para o desenvolvimento dos Vaults e revelará mais sobre a verdadeira natureza e os objetivos da Vault-Tec. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque ainda assim seria considerado um spoiler para quem não viu o seriado da Amazon. Através de suas experiências e conhecimentos, Robert House sabia que a destruição nuclear era iminente. Para proteger Las Vegas, ele usou a sua influência para garantir que nenhum míssil atingisse a cidade. House criou um sistema avançado que seria capaz de destruir qualquer ogiva que se aproximasse, transmitindo os códigos de desarmamento para neutralizar os mísseis antes que pudessem causar dano a ele. Ele planejou sobreviver à devastação nuclear e observar o mundo pós-apocalíptico. Para isso, House fez melhorias em seu corpo e colocou em uma câmera de manutenção da vida dentro de Luke 38. Seu cérebro foi conectado a uma rede de informações através de um supercomputador, permitindo-lhe monitorar e controlar a cidade de forma eficaz. Quando as bombas caíram em 2077 com 77 ogivas direcionadas para Las Vegas, alguns mísseis conseguiram até atingir a cidade, mas, no entanto, devido ao sistema de defesa que o House criou, a maior parte da cidade foi poupada da destruição total. Ainda assim, um problema surgiu. House havia desenvolvido um chip de platina crucial que deveria ser instalado para uma atualização importante em suas defesas. No entanto, devido à queda das bombas antes da entrega do chip, ele não conseguiu implementar essa atualização. Como resultado, House teve que contar com um sistema operacional menos avançado, apesar de todas suas preocupações. Robert House conseguiu salvar Las Vegas da destruição total. Embora permanecesse em um estado de hibernação por décadas, New Vegas começou a se reconstruir. Quando finalmente despertou, em 2274, Sr. House decidiu que era a hora de retomar o controle e ordenou que seus Securitrons deixassem Luke 38. Sua decisão de se reerguer coincidiu com o avanço dos batedores da Nova República da Califórnia, o NCR, em direção à represa Hoover, sob ordens que o presidente Aaron Kimball, que visava restaurar o controle dessa barragem. Em resposta, House voltou sua ação para 3 tribos locais, Germans, a Sociedade da Luva Branca e os Presidentes. House ofereceu cada uma dessas tribos um cassino próprio e as transformou em seus aliados. Os Germans eram uma tribo de Raiders. A Sociedade da Luva Branca era conhecida por práticas canibais. Os Presidentes eram uma tribo guerreira, fazendo com que cada um desses 3 grupos se tornasse um agente leal ao Sr. House. New Vegas foi estabelecida como uma zona econômica livre sob o comando de House, que assumiu o papel de presidente da cidade, em troca de ajuda com a represa Hoover como base para o NCR.
O Sr. House propôs e assinou o Tratado de New Vegas, onde esse tratado foi vantajoso para o NCR, pois um ataque direto à barragem teria deixado a NCR vulnerável a ataques de outras facções emergentes na região. No momento em que o jogo se desenrola, a represa Hoover está sob o controle de uma nova República da Califórnia. E de acordo com os termos do tratado, 95% da energia gerada pela represa é destinada aos territórios da NCR, enquanto 5% restantes são fornecidos para alimentar New Vegas. Em troca, os cidadãos da NCR têm acesso aos cassinos da Strip e a NCR estabeleceu uma embaixada na cidade. Houve uma tentativa de captura da represa pela Legião de César, mas isso só será abordado mais adiante. Com o contexto estabelecido, vamos retomar a narrativa. Ao sair do Topps Cassino, o mensageiro é abordado pelo Volper Calder, que presenteia com a marca de César. César deseja conversar com o mensageiro, simultaneamente um representante da embaixada da NCR, falando em nome do embaixador Crocker. Também se aproxima para solicitar uma reunião com o mensageiro. De volta ao Luke 38, o Sr. House solicita o chip de platina. Ele explica que há muitos assuntos importantes a serem tratados e convida o mensageiro a acompanhar até as profundezas do cassino. Lá, o mensageiro tem a oportunidade de vislumbrar os planos de House, que inclui uma demonstração das atualizações planejadas pelos Securitrons. Essas atualizações formarão os robôs de armas simples em máquinas de guerras devastadoras, preparadas para qualquer confronto. Acontece que Sr. House possui uma arma secreta, um exército de Securitrons, escondido sobre o acampamento da Legião, em Fortification Hill, camuflado dentro de uma estação meteorológica abandonada. Com o chip de platina agora em posse do mensageiro, ele deve decidir se vai ajudar o Yes Man, o Sr. House, a NCR ou até mesmo a Legião. Mas antes de tomar essa decisão, é crucial entender a história de um personagem chamado Ulysses. Durante uma conversa com Johnson Nash em Prim, Nash revela que alguém havia recusado o trabalho de mensageiro, e o nosso protagonista foi quem assumiu o local dessa pessoa. O nome desse homem era Ulysses. Ulysses tem uma história de funda complexa interessante. Ele era ex-membro do Twisted Hair, uma tribo do Arizona que havia formado uma aliança com a Legião de César, e os Twisted Hair se tornaram batedores dessa legião, e o Ulysses se destacou como um dos melhores. No entanto, após a conclusão de sua campanha, a Legião traiu os Twisted Hair, escravizando-os da mesma forma que fizeram com o próprio Arizona. Os Twisted Hair foram eliminados, mas Ulysses continuou a servir a Legião, seguindo um código imposto por César. Como a maioria dos mensageiros eram membros da Legião, Ulysses não teve permissão para matar outro mensageiro. Um dia, Ulysses encontrou um local conhecido como a Divisão, repleto de relíquias do Velho Mundo. Para Ulysses, esse lugar representava uma espécie de lar. No entanto, quando a área foi anexada pelo NCR, César enviou um exército para tomá-la de volta. Um dia, o mensageiro apareceu na divisão com um pacote do NCR. Esse mensageiro era o Courier 6, e ele não sabia o que havia dentro do pacote. Apenas foi pago para entregá-lo. No entanto, dentro do pacote havia um detonador, capaz de ativar as ogivas ainda armazenadas na divisão. Muitos desses mísseis eram enterrados em silos subterrâneos na área. Quando o mensageiro entregou o pacote, Ulysses o examinou e notou que tinha um selo da América pré-guerra, o emblema do Enclave. Se você quiser saber mais sobre a Enclave, consulte aqui meu vídeo que está passando aqui no card aqui em cima, que eu falo mais sobre a Enclave. Ou consulte meu vídeo de Fallout 2, onde a Enclave é uma das principais facções do game. O dispositivo no pacote ativou alguns dos mísseis subterrâneos. Como os silos estavam fechados, as explosões resultaram e causaram rupturas na paisagem, destruindo a divisão e matando 2 soldados do NCR que estavam estacionados lá, bem como um grande número de membros da Legião. Ainda não está totalmente claro porque o Enclave queria a destruição da divisão, mas o Ulysses ficou consumido pela raiva. Ele quase morreu na explosão, mas foi resgatado por iBots médicos. Ulysses responsabilizou o mensageiro pela destruição da divisão, embora tenha acreditado que o mensageiro havia morrido nas explosões. Após o incidente, Ulysses seguiu para o leste na tentativa de se unir à Legião. César então enviou Ulysses para Utah, no Grande Lago Salgado, com a missão de unir uma tribo conhecida como Pernas Brancas contra um assentamento chamado Nova Canaã. Isso nos leva a um homem chamado Joshua Graham,
Graham era um cavaleiro Cananian, mas abandonou os cavaleiros de Canaã para se unir à legião de César como um legate. Ele desempenhou um papel crucial na campanha de César no Arizona. Lembra do ataque da legião à represa de Hoover em 2077? Então, Joshua Graham foi o comandante responsável por essa ofensiva. Após o fracasso desse ataque, César decidiu purnar Graham de forma brutal. Ele foi coberto por alcatrão, uma resina inflamável, e ateado em chamas antes de ser jogado no Grand Canyon. De forma surpreendente, Graham sobreviveu à queda e, após 3 meses de dor intensa, foi resgatado pelos cavaleiros de Canaã. Na legião, ele passou a ser conhecido como Homem Queimado, já que o uso de seu nome verdadeiro era punível com a morte. E é nesse contexto que Ulysses entra na história. O retorno de Joshua Graham significava que César estava de olho em uma nova Canaã, e Ulysses fez contato com os Pernas Brancas e, resumindo a história, os Pernas Brancas saquearam a cidade e assassinando indiscriminadamente. Entre os sobreviventes estava Joshua Graham, que conseguiu fugir para o Zion Canyon. Lá, ele se uniu com os Cavalos Mortos e se tornou seu chefe de guerra interino. Outro homem chamado Daniel se juntou a uma tribo rival conhecida como as Tristezas. Apesar de sua abordagem diferente, ambos buscavam objetivos distintos em seus respectivos territórios. Com o trabalho de Ulysses concluído, ele se estabeleceu no Mojave, enquanto rastreava padrões climáticos irregulares. Ulysses descobriu que o Grande MT, ou Grande Montanha, um centro de pesquisa e desenvolvimento pré-guerra, esse local, anteriormente um empreiteiro de defesa, abrigava diversas áreas de pesquisa e também havia sido usado por campos de concentração para prisioneiros chineses durante a guerra. Durante a sua estada no Grande MT, Ulysses se envolveu com a Irmandade do Aço, encontrando uma assassina da Irmandade chamada Christine e o padre Elijah, um ancião da Irmandade que se tornará desonesto. O padre Elijah nutria um ressentimento profundo contra a NCR, mas isso é uma história à parte, que exploraremos mais adiante. Conversando com o Think Tank do Grande MT, Ulysses descobriu a existência dos gigantes adormecidos na divisão, os silos de mísseis inativos. Ele também soube da existência de um dispositivo capaz de ativar esses mísseis. Um iBot, apelidado de Ed, claro, se tornaria um elemento importante na história. Mais tarde, nosso mensageiro também visitará o Big Empty. Ulysses, incapaz de matar o mensageiro devido ao código de conduta, decidiu deixar o Mojave cuidar disso por ele. No entanto, esse plano demorado e ineficaz. Para atrair o mensageiro para a divisão, Ulysses transmitiu uma mensagem. Ao ouvir essa mensagem perto de Prim, o mensageiro encontrou a entrada da divisão com as palavras Courier 6 escritas nela, ou melhor, Mensageiro 6 ou Correio 6, enfim. A entrada parecia convidativa, e o mensageiro entrou imediatamente. Dentro da divisão, o mensageiro encontrou um silo de mísseis e, ao sair do silo, se deparou com Ed, o iBot. Ulysses comunicou-se com o mensageiro através do iBot, informando que agora que eles estavam na divisão, poderiam observar a destruição causada. Ulysses instruiu o mensageiro a encontrar o dispositivo de ativação dos mísseis, que estava enterrado em um local esperançoso. O mensageiro atravessou a divisão enfrentando forças hostis do NCR e remanescentes da Legião. Finalmente, o mensageiro encontrou o dispositivo e usou para eliminar quaisquer obstáculos, detonando as ogivas restantes. Durante sua jornada, o mensageiro descobriu vários registros deixados por Ulysses que detalhavam sua trajetória e a sua visão para o futuro do Novo Mundo. Após uma longa e árdua jornada pela divisão, incluindo batalhas contra abrigos e garras mortais, o mensageiro chegou ao templo de Ulysses, e nesse templo o mensageiro confrontou o próprio Ulysses, que revelou pessoalmente que ele os responsabilizava pela destruição da divisão. Ulysses explicou que planejava lançar mísseis em Mojave, pois acreditava que tanto a Legião quanto o NCR eram incapazes de construir um futuro melhor. Ele queria destruir as linhas de abastecimento do NCR, atacando o Long 15. E aniquilar New Vegas. E Ulysses não estava apenas obcecado em destruir o Novo Mundo, mas também desejava destruir o sonho do mensageiro, erradicando completamente New Vegas. Essa destruição não era apenas um bônus, mas uma forma de eliminar o símbolo de resistência e esperança para a cidade que representava. Ulysses poderia ser eliminado em batalha ou subjugado de outras maneiras. Se o mensageiro tivesse sido amigável com Ed, o pequeno iBot, poderia se sacrificar, ignorando o console de controle e permitindo que o mensageiro redirecionasse os mísseis. Com essa opção,
O mensageiro teria a capacidade de destruir o acampamento da Legião, o Long 15, ou até mesmo ambos. Alternativamente, o mensageiro poderia optar por desativar o míssil completamente. Para o desenrolar da história, suponhamos que o mensageiro decide desativar os mísseis. Com essa decisão tomada, o mensageiro retorna a New Vegas, por questões mais cruciais ainda precisavam ser resolvidas. Agora, o foco se volta para o final da história, começando pelo caminho relacionado ao Yes Man. O Yes Man quer estabelecer uma New Vegas independente, e como Benny fora de cena, isso significa que o mensageiro teria a chance de assumir o controle da cidade. O plano de Yes Man é que o mensageiro vai até o Luke 38 com o chip de platina e substitua o Sr. House, transferindo sua matriz para o Yes Man. Só que para fazer isso, o mensageiro precisa invadir a cobertura de Luke 38 e acessar as profundezas onde a cápsula de suporte de vida do Sr. House está. Dentro da cápsula, o mensageiro terá a opção de matar ou incapacitar o Sr. House, e após realizar essa tarefa, o mensageiro retorna ao Yes Man, e que então transfere sua programação para o quadro principal, permitindo que o mensageiro veja a demonstração das habilidades aprimoradas dos Securitrons. O próximo passo é enviar o mensageiro ao acampamento da Legião, em Fortification Hill. Anteriormente, mencionei que há um exército de Securitrons do Sr. House escondido sobre o acampamento da Legião, e o Yes Man precisa que o mensageiro se infiltre nesse bunker para ativar esses Securitrons. Depois de preparar os Securitrons para o modo de espera, o mensageiro retorna a Strip e vai para o Luke 38. E o Yes Man informa que o presidente do NCR, o Aaron Kimball, visitará a represa Hoover para elevar o moral das tropas do NCR. E o Yes Man revela que Kimball tem 83,75% de chance de ser assassinado pela Legião durante sua visita. E o mensageiro então enfrenta uma escolha crucial: proteger Kimball da tentativa de assassinato ou permitir que a Legião complete os ataques. A decisão terá consequências significativas para o futuro de New Vegas e o equilíbrio de poder na região. De qualquer forma, o mensageiro é então enviado para a usina de Eldorado para instalar um chip de substituição, o que irá ativar os reatores de Luke 38. E o Yes Man avisa que o ataque da Legião à represa Hoover está prestes a ocorrer, e que o mensageiro deve usar o caos da batalha entre o NCR e os legionários para garantir a cobertura necessária. Durante a batalha, o mensageiro pode redirecionar a produção de energia da represa Hoover para o bunker, reiniciando o reator lá e ativando os Securitrons escondidos. Alternativamente, o mensageiro pode optar por destruir os geradores da represa Hoover, tornando-as inútil para o NCR, forçando-os a abandonar a área. Enquanto luta para chegar ao acampamento, o mensageiro enfrenta o feroz Lanius. Dependendo das escolhas feitas, Lanius pode ser derrotado ou eliminado. Após a batalha, o general do NCR, o Lee Oliver, se aproxima e ameaça o mensageiro. No entanto, o exército de Securitrons aparecendo faz com que Oliver também possa ser derrotado ou simplesmente deixado de lado. Com a batalha resolvida e os eventos se desenrolando rapidamente, a decisão final do mensageiro moldará o futuro de New Vegas, seja optando por apoiar um dos lados em conflito ou garantindo uma New Vegas independente. As escolhas do mensageiro levarão a diferentes desfechos e finais variados, refletindo a complexidade das alianças e o impacto das decisões tomadas ao longo da jornada. Em essência, com a ameaça do NCR e da Legião removida, uma New Vegas independente é estabelecida, com o mensageiro assumindo o controle e garantindo a autonomia da cidade. Essencialmente, o exército de Securition foi desativado para manter a ordem. E o final, que qualquer caos que tenha gerado, as ruas agora ficam mais seguras e as pessoas poderiam realmente aproveitar as ruas. Isso significa que lugares como Godspring prosperavam graças ao negócio criado, como resultado de pessoas viajando de lá para cá. Vamos agora explorar o final em que o mensageiro decide ficar ao lado do Sr. House. Ao entregar o chip de platina ao Sr. House, o mensageiro é apresentado a uma demonstração impressionante de como House usará o chip para atualizar seus Securitrons. Depois de mostrar o potencial de sua nova tecnologia, House instrui o mensageiro a se infiltrar no acampamento da Legião,
A missão é ir até a estação meteorológica localizada sobre o acampamento de Caesar e ativar o exército de Securitrons de House que está escondido lá. No entanto, ao chegar ao acampamento da Legião, o mensageiro descobre que Caesar confiscou o chip de platina. Durante uma conversa com Caesar, fica claro que ele tem tentado sem sucesso acessar o bunker secreto do Sr. House por anos. Caesar deseja destruir o bunker e tudo que está dentro dele, no momento em que sua legião ataca a represa Hoover. Para garantir que o plano de Caesar falhe, o mensageiro decide não colaborar com Caesar. Em vez disso, o mensageiro vai até o bunker e ativa os Securitrons, desferindo um golpe decisivo contra as forças de Caesar. Após concluir a ativação dos Securitrons, o mensageiro retorna a Luke 38, pronto para enfrentar as próximas etapas. Neste final, com os Securitrons em plena operação e o equipamento da Legião comprometido, o controle de New Vegas permanece nas mãos de Sr. House, solidificando a cidade como uma entidade independente sob seu domínio. House instrui o mensageiro sobre seu plano para impulsionar os negócios na Strip. Ele enxerga os NCR apenas como uma clientela e não como um verdadeiro rival. House explica que, em 20 anos, ele pretende reativar os setores de desenvolvimento de alta tecnologia em New Vegas e, em meio século, ter pessoas em órbita. Para alcançar os seus objetivos, House envia um mensageiro para realizar uma série de tarefas cruciais. Primeiro, ele quer que o mensageiro recrute os Boomers, uma comunidade de moradores do Vault que vivem isolados. House deseja que eles se juntem à causa, oferecendo suporte e ajudando a recuperar um antigo bombardeiro localizado em um lago. Os Boomers são conhecidos por sua aversão ao contato externo, mas, com a ajuda certa, podem ser convencidos a colaborar. Além disso, House ordena ao mensageiro que destrua o Capitólio Mojave da Irmandade do Aço. A Irmandade, com seu desejo de preservar a tecnologia bélica do pré-guerra, é vista por House como uma ameaça ao seu plano de garantir um futuro onde a humanidade não se destrua novamente. House acredita que sua presença e tecnologia devem ser protegidas a todo custo e a Irmandade representa um obstáculo significativo a isso. O mensageiro deve então ir ao bunker da Irmandade do Aço no Vale Oculto e ativar a sequência de autodestruição, eliminando a facção e removendo-a como uma ameaça. House também informa ao mensageiro sobre a iminente visita do presidente da NCR, o Aaron Kimball, à represa Hoover. Kimball está em grande perigo de ser assassinado pela Legião, e House enfatiza a importância de garantir a sobrevivência de Kimball. A derrota da represa Hoover poderia levar os cidadãos da NCR a culpar Kimball pela perda, o que teria graves repercussões para a estabilidade política da região. Isso significa que o Sr. House pode usar Kimball como um bote expiatório se ele morrer. Caso Kimball seja assassinado, a culpa será jogada sobre New Vegas, desviando a responsabilidade da própria New Vegas e deixando House com a vantagem política necessária para manter o controle. House precisa garantir que sua cidade continue atraente para turistas e investidores, e o fracasso de Kimball pode servir para desviar a atenção e permitir que House mantenha o poder. Ao chegar à represa Hoover, o mensageiro enfrenta uma escolha crítica. Ele pode optar por ajudar a salvar a vida de Kimball ou simplesmente não intervir e deixar que ele seja assassinado. Essa decisão terá repercussões significativas para o equilíbrio de poder na região e para o futuro de New Vegas. Depois de tomar a decisão, o mensageiro retorna ao Sr. House. Com o ataque da Legião à represa Hoover se aproximando, House precisa que o mensageiro vá até a subestação de Eldorado para instalar um chip de substituição. Esse chip é crucial para iniciar os reatores Luke 38, garantindo os Securitrons de House que possam ser ativados e, portanto, garantir a segurança e o controle sobre New Vegas. Após essa tarefa, o mensageiro é enviado para a represa Hoover, onde deve instalar outro módulo de substituição. Esse módulo permitirá que House controle toda a produção de energia da barragem, o que, por sua vez, ativará os Securitrons do bunker e preparará o terreno para a defesa de New Vegas. Além disso, House solicita ao mensageiro que recupere o documento contendo os termos para a rendição incondicional do NCR. No acampamento da Legião, o mensageiro pode optar por enfrentar ou negociar com o Legate Lanius. Com os Securitrons de House agora online e prontos para agir, o mensageiro dirige ao General Neil Oliver, do NCR, entregando os termos de rendição. O general pode ser confrontado e até eliminado, mas independente da escolha do mensageiro, a presença do exército de House alterará o equilíbrio do poder. Após o desfecho dessa batalha, House entra em contato com o mensageiro,
expressando seu agradecimento pelo trabalho realizado. House parabeniza o mensageiro pela execução bem-sucedida de suas ordens e pelo papel crucial desempenhado na manutenção e consolidação do poder de New Vegas. Com a vitória de House e o controle estabelecido sobre a represa Hoover, a Legião e o NCR são expulsos de New Vegas. O Sr. House aproveita a oportunidade para consolidar seu poder na região. Kimball, o presidente do NCR, é deixado para assumir a responsabilidade pela perda da represa Hoover, e o que coloca em uma posição precária e desvia a culpa de House. Em reconhecimento pela ajuda prestada pelo mensageiro, House envia um Securitron para Good Springs com um sinal de gratidão. No entanto, essa ação é também uma forma de monitorar a cidade e garantir que seus interesses sejam mantidos. God Springs, junto com o Prim, que também recebe a presença dos Securitrons, está sob vigilância constante de House. Enquanto House estabelece seu domínio, ele impõe impostos massivos aos residentes de New Vegas e das áreas ao redor. Esses impostos visam consolidar seu controle financeiro sobre a região, transformando New Vegas em um centro de poder onde ele não só controla a segurança, mas também a economia local. Para o terceiro final, onde o mensageiro ajuda a Legião de Caesar, usando a marca de Caesar, que recebeu do Volpers Calder, o mensageiro se dirige para Cottonwood Cove. Ao chegar lá, ele atravessa o acampamento da Legião e encontra alguns cursos lúcidos que leva pelo rio até o Fortification Hill. Uma vez em Fortification Hill, o mensageiro é despojado de todas as armas e conduzido até o acampamento principal no topo da colina. No acampamento, o mensageiro entra na tenda de Caesar. Como uma nota lateral, se o mensageiro não conseguir recuperar o chip de Benny, a história revela que Benny tentou levar o chip para o Fortification Hill para ativar a segurança da casa com seu exército. No entanto, ele foi capturado por Caesar após uma série de eventos. Dentro da tenda, o mensageiro ouve Caesar se gabar de seu poder e grandiosidade, e os preparativos para a conquista final se desenrolam conforme o planejado. O mensageiro recebe ordens de Caesar para invadir o bunker do Sr. House e destruir tudo o que encontra lá, incluindo o próprio bunker. Após cumprir essa missão, o mensageiro retorna ao Fortification Hill. Para contextualizar, é importante entender o que aconteceu durante a primeira batalha pela represa Hoover. Quando Ulysses estava em Mojave, ele reportou a Caesar a descoberta dessa represa. Caesar viu a represa como uma peça-chave em sua campanha, pretendendo anexar New Vegas e entregá-la ao seu império. Após a destruição da divisão com o detonador das ogivas, o NCR não conseguiu reforçar suas defesas. Esse foi o momento ideal para a Legião atacar. Joshua Graham, conhecido como Monte Pace, liderou a ofensiva da Legião contra a represa. No entanto, sua abordagem direta resultou em um desastre. Mesmo enfrentando um NCR enfraquecido, liderado pelo chefe Hanlon, General Lee Oliver, a Legião sofreu uma derrota significativa. A batalha culminou em Boulder City, onde o NCR preparou explosivos, resultando na morte dos veteranos da Legião. Após o fracasso, Graham foi chamado de volta para Caesar e o puniu severamente. Cobriu-o com piche inflamável, incendiou e lançou no Grand Canyon. Graham, agora conhecido como Homem Queimado, teve seu nome verdadeiro banido e sua memória se tornou um tabu dentro da Legião. A Legião passou os anos seguintes reconstruindo e treinando para um novo ataque. Ao falar com Caesar novamente, o mensageiro recebe novas ordens. Caesar quer que o mensageiro forje alianças com os líderes dos Boomers e das Luvas Brancas. Alternativamente, que destruía, Caesar tem manipulado cuidadosamente a política de New Vegas, tentando dividir as três famílias e incentivar as Luvas Brancas a retornar ao canibalismo. No entanto, Caesar está visivelmente enfraquecido por um problema de saúde. Embora ele tente ignorar a situação, ele também pede ao mensageiro que destrua o Capitólio Mojave da Irmandade do Aço e seu bunker. Se o mensageiro tiver conhecimento suficiente em medicina, ele pode descobrir que Caesar está sofrendo com um tumor cerebral. Após ser enviado para recuperar um módulo de digitalização da máquina de autodoc do Vault 34, o mensageiro atualiza o autodoc para diagnosticar e tratar os tumores cerebrais. Aqui surge uma nova escolha. O mensageiro pode optar por matar Caesar através da negligência médica. Embora isso exija um teste de habilidade, contudo, para seguir com a história, vamos supor que o mensageiro decide salvar a vida de Caesar. Depois de tratar o tumor de Caesar, o mensageiro conversa com ele e descobre que o presidente da NCR, o Kimball,
para uma visita à represa Hoover, para dar um discurso. Caesar vê isso como uma oportunidade perfeita para atacar e assassinar Kimball. O mensageiro é então enviado para encontrar o Cato Stilius, que lhe diz o que cabe ao mensageiro decidir como executar o assassinato de Kimball. Dependendo das ações do jogador, o mensageiro disfarçado com o uniforme do NCR se infiltra na represa Hoover e assassina o presidente Kimball. Para garantir a morte dele, o mensageiro pode usar armas antiaéreas na barragem para derrubar o vertebrado antes de escapar do local. Retornando ao acampamento da Legião, Caesar informa que é hora do assalto à represa Hoover. No encontro de Legate Lenius, o mensageiro discute várias táticas do ataque. Quando o ataque começa, o mensageiro deve encontrar e eliminar o general Oliver, que está protegido pelos Rangers do NCR. Após derrotar os Rangers, o mensageiro mata o Oliver. Lenius então informa que a barragem agora pertence à Legião, o que inevitavelmente força o NCR a se retirar da região. Com isso, a Legião pode continuar sua conquista em direção ao oeste, reunindo um grande número de escravos ao longo do caminho. A conquista da Califórnia se torna o próximo objetivo da Legião. Depois do ataque, a Legião avança e destrói o Mojave, escravizando a maior parte da população. Caesar recompensa o mensageiro com uma moeda de ouro, que é distribuída pelo deserto. Cidades como Godspring veem muitos de seus moradores fugindo, aterrorizados por Caesar. Novak cai para a Legião, mas muitos cidadãos conseguem escapar com vida. Prim é abandonada pelo NCR e a cidade passa a ser vigiada pelos soldados da Legião. Agora, para o nosso final alternativo, aceitando o convite feito na strip, o mensageiro se dirige à embaixada do NCR, se encontra com o embaixador Crocker, e ele pede ao mensageiro que o ajude a NCR a resolver uma situação difícil. Ele solicita que o mensageiro convença os Boomers a apoiar o NCR, oferecendo-lhes assistência crucial para mudar o rumo dessa guerra. A próxima tarefa do mensageiro é ajudar a reduzir a violência no distrito de Freeside, que é dominado por uma gangue conhecida como os Kings. Esses criminosos se inspiram em Elvis Presley, e seu líder tenta imitar o icônico cantor. Os Kings têm atacado cidadãos do NCR, exacerbando as tensões na região. Após mediar as hostilidades entre os Kings e os cidadãos do NCR, o mensageiro retorna ao embaixador Crocker. Devido ao sucesso da missão, Crocker passa a confiar no mensageiro e envia para a represa Hoover para encontrar com o coronel Monroe. No encontro com o coronel, ela expressa preocupação com os grandes Khans, acreditando que eles estão se preparando para apoiar a Legião na próxima batalha. Monroe acredita que uma ação é necessária para impedir essa aliança. O mensageiro então se dirige ao acampamento dos grandes Khans, conspirando juntos. Após descobrir o verdadeiro plano da Legião, o líder do Khan, o Papa Khan, elimina o representante da Legião presente. Agora o mensageiro tem duas opções: pode recrutar os Khans para lutar contra a Legião ou convencê-los a se afastar da aliança com a Legião. Uma vez que essa missão for concluída, o mensageiro retorna ao coronel para relatar seus resultados. O mensageiro é então encarregado de investigar a situação dos Hermitores. Ao chegar no cassino de Hermitores, descobre uma facção que caiu sob a influência da Legião, que está planejando usar força para tomar o controle da faixa. A Legião, agora bastante agressiva, está determinada a assumir o controle completo da região. Simultaneamente, o coronel instrui o mensageiro a realizar duas tarefas adicionais: remover o Sr. House e destruir o Capitólio Mojave da Irmandade do Aço. Há alguns anos, o NCR entrou em conflito com a Irmandade do Aço, que havia ocupado a central solar Helios 1. Durante esse conflito, o NCR descobriu que a Irmandade possuía uma arma extremamente perigosa chamada de Arquimedes II, mas não conseguiu ativá-la. Após uma dura batalha, o NCR venceu e tomou o controle de Helios 1, forçando a Irmandade a recuar e se esconder no banco de Hayden Valley. Naquela época, o Padre Elijah era o ancião da Irmandade de Mojave e estava obcecado em encontrar tecnologia que pudesse reverter a situação ao seu favor. Ele acredita que essa tecnologia seria crucial para derrotar o NCR e, portanto, vagava por vários locais em busca de qualquer recurso tecnológico significativo. Agora, o mensageiro deve confrontar os Hermitores, lidar com o Sr. House e enfrentar a ameaça representada pela Irmandade do Aço. A busca desesperada pelo Padre Elijah por novas tecnologias o levou até Sierra Madre, conforme revelado no DLC intitulado de Dead Money. Lá, ele encontrou hologramas dos soldados que eram imunes a armamentos convencionais. Seu desejo insaciável por tecnologia também o levou a explorar o Big MT, onde foi seguido por Christine,
uma assassina da Irmandade, que estava através dele devido à sua obsessão por avanços tecnológicos. O Coronel Moreau deseja que o mensageiro lide com essas ameaças porque o NCR perdeu batedores e a suspeita que a Irmandade pode estar envolvida. Após completar essas tarefas, o mensageiro deve impedir o assassinato do presidente Kimball, que está prestes a ser atacado pela Legião. No entanto, a Legião está se preparando para o ataque. O general Lee Oliver revela que há um plano de ataque ao forte da Legião, mas um engenheiro chega com uma notícia alarmante. A Legião encontrou uma rota através dos túneis subterrâneos para a estação de energia. Oliver então pede ao mensageiro que vá até o acampamento dos Ligot, localizado na margem oriental, e elimine Ligate Lenius. O mensageiro auxilia o NCR na luta contra a Legião, avançando pelos vários setores da barragem e enfrentando os Ligot. Ao chegar no acampamento de Lenius, o mensageiro o confronta, resultando na morte de Lenius, ou em sua retirada. Após essa batalha, o general Lee Oliver parabeniza o mensageiro pelo trabalho bem feito e agradece por garantir o futuro do NCR. Com a Legião recuada, o NCR comemora sua segunda vitória na represa Rover e estabelece seu controle sobre Mojave. A faixa de Freeside e as comunidades vizinhas são anexadas ao NCR. Em reconhecimento ao apoio do mensageiro durante a represa Rover, o NCR concede a ele o ramo dourado, a mais alta honraria civil do NCR. Quanto à cidade de God Spring, embora ter experimentado um aumento no comércio, também sofreu com uma tributação pesada de impostos pelo NCR. Isso significava que muitos idosos que moravam em God Springs não tinham mais condições de permanecer lá e foram forçados a se mudar. Se os grandes cães tivessem sido convocados para ajudar o NCR durante a Batalha da Represa Rover, eles teriam se tornado bucha de canhão. Caso contrário, se eles fossem persuadidos a partir, migrariam para Wyoming, se reconectariam com os seguidores do Apocalipse, que irei explicar melhor o que isso significa agora. Os seguidores do Apocalipse, uma organização humanitária, fornece educação e serviços médicos. Eles se originaram em Deglo, a antiga San Diego. Embora já tenham feito parte do NCR, separavam devido a discordâncias sobre políticas externas, mas mantêm uma relação amigável com o NCR. Curiosamente, César, cujo verdadeiro nome era Edward Salo, era um ex-membro dos seguidores. Sua mãe buscou a proteção da organização após a morte de seu marido. O pai de Edward foi morto por uma gangue de invasores e sua mãe procurou a proteção dos seguidores do Apocalipse. Graças a eles, Edward recebeu uma excelente educação. Mais tarde, ele foi enviado para o leste ao Grand Canyon, onde descobriu livros antigos sobre a história do Império Romano. Os seguidores do Apocalipse têm uma aversão particular à Irmandade do Aço, pois os objetivos da Irmandade são diametralmente opostos aos seus. Além disso, a Legião não era bem vista por eles, especialmente porque Edward, que se tornou César, é um assunto tabu para a organização. Agora, devido ao final da série do Prime Video, não havia um final canônico confirmado para New Vegas. Porém, para quem assistiu a série depois que Lucy descobriu que seu pai Hank estava por detrás do fim do mundo e era o responsável pela destruição do NCR, no entanto, vimos que o programa de TV recente deixou um susto depois que Lucy descobriu que seu pai Hank era um homem mau e que foi responsável pelo atentado e destruição total do NCR na capital de Sherry Sands. No fim, vemos a Irmandade do Aço atacando a base do NCR no observatório de Griffith, no último episódio, onde Hank escapa do observatório, usando uma Power Armor. Depois, no epílogo, vemos Hank mais uma vez, porém andando por Mojave, com New Vegas visível à distância, indicando qual dos finais são realmente canônicos. Até a segunda temporada não ser lançada, ainda não é possível descobrir com certeza absoluta qual é o verdadeiro final do jogo, já que a série se passa uns 14 a 15 anos após os acontecimentos de New Vegas, fazendo deixar essa pulga atrás da orelha. Bom, essa história além de rica é uma das mais maneiras do universo Fallout, reforçando mais uma vez esse incrível universo. Eu amei demais a história de New Vegas e espero que vocês também tenham gostado. Peço que por favor deixem seu like e se inscrevam se possível. Todo fim de vídeo deixo uma aqui para vocês. E comenta aí o que você achou e qual é o próximo vídeo que devo trazer a vocês. Se quiserem assistir outros conteúdos, estou deixando aqui 2 vídeos que podem lhe interessar.
Esse de detetive estilo cyberpunk está muito bom e uma grande surpresa do ano. Muito obrigado a todos e até a próxima!